A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 8 de setembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Vamos comentar tudo sobre o esporte paralímpico. Conversamos com a nadadora Gabriela Cantagalo, com o coordenador de tênis de mesa Adilson Toledo e com Maria Amélia Teodoro, treinadora de handebol para cadeirantes. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Júlio César Penariol, João Vitor Bellini, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. E vamos aos destaques de cada integrante da mesa, hoje começando pelo nosso professor Tuca Américo. Saudações, amigos do Observatório, um abraço para o amigo Zeca Marques, que está participando de um evento na longínqua Fortaleza, participando do Intercom, ele e vários amigos do Departamento de Comunicação Social, de Ciências Humanas, então um abraço para o pessoal que está lá. Carlo Napolitano também está lá apresentando trabalho científico na área de comunicação. Então hoje eu vou abordar alguns assuntos aí, o nome da bola da Copa 14, Rio de Janeiro que vai sediar o Oscar do esporte, a morte do treinador da seleção feminina de vôlei da Rússia e vou comentar com meu amigo aqui, especialista em Fórmula 1, o que ele pensa sobre um chinês na Fórmula 1. São esses meus destaques. Vamos ouvir agora os destaques do nosso convidado especial, Júlio César Penariol. Olá, Júlio. Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite aí, participar do programa Observatório do Esporte é muito bom. Debater esporte é uma das coisas mais saudáveis, eu diria, que tem hoje. Gostaria de falar aqui, ao longo do programa, vamos falar um pouquinho do Bauru Basquete, que para mim hoje já é o esporte mais tradicional da cidade, acho que superando até o futebol e o Noroeste, apesar do Noroeste ser o centenário, né, um clube centenário. Falar um pouquinho aí também do Alessandro Zanardi, o ex-piloto que vem dando um exemplo de vida e de superação aí nas Paralimpíadas. E vamos vaiar um pouquinho mais o Adriano, o imperador, o ex-jogador Adriano, que acho que ele merece, né? João Vitor Bellini, o que você traz para a nossa discussão? Olá, ouvinte. Bem, eu trago para o meu aplauso, eu trago o tenista americano Andy Roddick, que se aposentou essa semana, fez um ótimo jogo contra o Del Potro, mas fica como apenas uma lembrança. A carreira dele agora termina com 12 anos de profissional e tudo mais. Vamos cortar. É só falar, só o destaque. É só o destaque. Depois você comenta. Tá bom. Tá, só falar sobre o tênis. Tá. Olá, ouvinte. Bem, eu trago com meu aplauso a aposentadoria de Andy Roddick, depois de 12 anos de carreira. E a minha vaia da semana vai para o Palmeiras, as contratações que vem se repetindo, antigos jogadores, e ver onde que isso vai chegar. Isso é bater em morto, não tem graça comentar o Palmeiras. Acho que meu repúdio é essa vaia com o palmeirense. Eu ia falar do Adriano. João Paulo Benini, nosso querido Papa, o que você trouxe? Bom, eu quero discutir um pouquinho a questão do tênis também, mas aí o tênis local, o brasileiro Rogério Dutra Silva, fez uma campanha legal aí no US Open, e também o Cristiano Ronaldo, que tá chateadinho, coitadinho dele, tá faltando dinheiro na conta. Não vai ter gel para colocar no topete? Pro gajo português. Luiz Moraes, o que você traz pra gente? Bom, pra terminar a cota de automobilismo e Fórmula 1, vou vaiar Romain Grosjean, que eu elogiei semana passada e acabou com as minhas previsões de uma boa corrida dele na Bélgica. Você vai ser destituído do cargo de comentarista de Fórmula 1 nesse programa. Então vamos lá, Tuca, trazer um pouquinho dos temas que você expõe à mesa. Eu vou começar provocando o nosso especialista em Fórmula 1. Se você colocaria entre as novidades, as possibilidades, os potenciais pilotos do futuro da Fórmula 1, Ma Qinhuan, que vai ocupar o lugar do indiano, fala o nome desse indiano aqui, Narain Karthikeyan, é isso? Na Espanha? Narain Karthikeyan.
Muito bem, pronúncia perfeita. Vou confirmar depois com meu amigo Sérgio Bruno, que esteve na Índia. Esteve na Índia, é um profundo conhecedor da cultura indiana. Do cricket, ficou craque em cricket. Então, o que você acha, Luiz? Chegou a vez da China? A China é o Brasil na Fórmula 1? Olha, não chegou nem a vez da Índia direito com o Kartikeyan. Tinha um bom piloto indiano, o Chandok, que correu junto com o Bruno Senna na Espanha, logo na temporada de estreia dessa equipe, em 2010. Eu confesso que eu nem conheço esse piloto chinês, e isso que eu acompanho um pouco a GP2, a World Series. Eu confesso que eu nem O que tem de jabá, de negócio nisso? Vai ser o Zizal da Fórmula 1. É o Zizal da Fórmula 1. Mas esse aí, acho que vai entrar, no caso, no cockpit, né? Vai conseguir pilotar, porque o coitado do Zizal até agora foi uma partida só pro banco de reservas e acabou não sendo utilizado. Mas o quanto interessa o mercado chinês para a Fórmula 1? Essa que é a pergunta. Bom, interessa e muito pro Bernie Eccleston, que é o chefão, né, da Fórmula 1. Só você ver que a Europa está cada vez mais perdendo corridas e estão indo bastante ali A Europa está perdendo tudo, né? Perdendo Ásia. Dinheiro, perdendo imigrante, perdendo pessoal que está lá, mudando. Eu tive na Argentina há pouco tempo. O que tem de argentino que voltou da Espanha não é brincadeira. E o que tem de espanhol vindo trabalhar no Brasil também, né? Então a gente está fazendo um caminho inverso hoje, uma coisa muito interessante. E a China surge como potencial, os BRICS, né? E na Fórmula 1 isso é muito evidente quando você vê também não só a China com GP hoje, mas países sem expressão nenhuma quando se trata de automobilismo, que é o Bahrein, a Malásia, Singapura. Mas com potencial de patrocínio monstruoso, né? E você vê aquele circuito maravilhoso por fora, né, por cima, mas com corridas... Quantos milionários chineses estariam dispostos a investir na carreira de piloto dos filhos? Olha, muitos. E a gente já experimenta na Fórmula 1 também chegada de pilotos, além dos potenciais como a China, a Índia, pilotos de nações que não têm uma tradição, como a própria Venezuela, com o Pastor Maldonado, que a gente sabe que é bancado pelo governo do Hugo Chávez, o mexicano... Do Maldonado e do Sérgio Pérez é uma história curiosa, né? O Sérgio Pérez que é esse mexicano que você disse. Porque a Venezuela está investindo muito forte no automobilismo. Você vê a GP2 com o Johnny Cecotto Jr. Começando a chegar em uma vitória ou outra. Então, a Venezuela não está ali de bobeira com o Maldonado, não é só nele. Não faz como o Brasil acaba fazendo um pouco. O cara tem que chegar na Fórmula 1 para os patrocinadores aparecerem. A Venezuela está apoiando na base já. Então, o Pastor Maldonado aparecer na Fórmula 1 já não é tão assim, estranho quanto... Por incrível que pareça, pode ser um brasileiro chegar lá sozinho, porque é o que acontece. O Bruno Senna chegou sozinho, mesmo com o sobrenome Senna. Felipe Massa também, tempos atrás. Provavelmente Luiz Razzi agora que vai chegar. Luiz Razzi talvez não, mas o Felipe Nassi sozinho mesmo, junto com seus patrocínios. E na questão do mexicano tem a Telmex, né, que é o segundo cara mais rico do mundo, segundo algum dado aí, 2010, 2011 pelo menos. E o Sérgio Pérez é um bom piloto, mas também esse aí, no caso, sim, apareceu sozinho. Não é que nem na Venezuela, que tem um investimento forte ali. Tá, ok. Então, beleza. Mas você apostaria as fichas no piloto chinês? Não. Não? Obrigado pelo comentário. Próximo tópico, né? Eu quero vaiar o nome escolhido para a bola da Copa do Mundo. Brazuca é um estereótipo... É a mesma coisa de chamar, sei lá, um estrangeiro de gringo... Eu não gostei, não. E pior de tudo, quando você vê os outros nomes, também você fica sem opinião, porque bossa nova, carnavalesca, sinceridade, agora, viu? Uma campanha que foi feita na internet e pela em Gorduchinha, pela Gorduchinha, que seria um nome mais simpático. Que é um nome eternizado pelo Osmar Santos, talvez o grande locutor do rádio esportivo brasileiro. Só que esbarrava numa coisa, pelo menos essa foi a alegação da Adidas, que era uma marca registrada que teria que pagar royalties ao Osmar. Agora, eu duvido muito que Brazuca não seja uma marca registrada, só que talvez seja de um parceiro da Adidas que vai ganhar junto, vai dividir o bolo junto. Eu estive com o Osmar Santos agora no mês de julho, durante os Jogos Regionais em Dracena, e questionei sobre a questão dos direitos sobre a marca Gorduchinha. Ele disse a mim, não sei se isso foi de fato debatido com a Adidas, que ele e o assessor dele disseram que o Osmar, como a gente sabe, está com uma séria dificuldade de fala, que eles abririam mão do dinheiro dos royalties para ter
a bola com o nome de Gorduchinha. Então, seria uma bela lembrança de um cara que mudou o jeito do jornalismo esportivo. Agora, até o Mauro César Pereira, que é um comentarista carioca dos canais ESPN, no dia que foi escolhido o Brazuca, o nome da Copa, ele falou, olha, teve essa campanha da Gorduchinha, só que vale lembrar, a Gorduchinha é uma coisa muito regional. Muito regional e de difícil pronúncia também. Nós conhecemos aqui, ele falou, porque estamos no estado de São Paulo, que era o estado do Osmar. No Centro-Sul até se conhece mais, agora não é uma coisa de abrangência nacional. Então talvez por isso a Adidas também tenha sido um pouco relutante em aceitar esse nome Gorduchinha, que com certeza era um nome de difícil pronúncia. Agora, caramuri, que era aquela fruta da Amazônia, que dá de 4 em 4 anos, que talvez seria um nome na mesma linha de Jabulani, esse nome não foi nem cogitado pela própria Adidas. Mas essa caramuri também, a Gorduchinha é conhecida aqui no Centro-Sul, quem daqui já ouviu falar em caramuri, né? Se não ser neste momento que eles trouxeram esse nome pro debate, se vocês não né? confundiram e não seria caramuru, né? A caramuri é uma fruta amazônica que ela só produz de 4 em 4 anos, então teria toda essa relevância com a Copa do Mundo, de ser uma competição quadrienal também, mas não foi apreciada pelos alemães da Adidas, nem os suíços e ingleses britânicos da FIFA. Bem, o martelo tá batido e agora é Brazuca. E Brazuca com Z, né? Com Z. Que é o pior ainda, que é pra acabar com o nome da coisa. Provavelmente mais uma bola que não vai ser lembrada. Que algumas acabam sendo lembradas junto com a história bola da Copa, como acho que a Tango, né? Tango, a que Tango é da Copa de clássica. 70, que é a bola clássica. E eu até, nesse quesito, sou um pouco... gosto de exaltar um pouco o passado. Eu acho que foi o desenho de bola mais bonito que a Adidas já fez. E depois todas as alterações que vieram ao longo do tempo, com cores, que saiu só o preto e branco e tal. Mas as últimas bolas são muito feias. São desenhos feitos em programas de computador, um negócio que acho que perdeu aquela identidade da bola. Então não gostei da Jabulani, não gostei da bola de 2006. Acho que a última bola que ainda tinha um pouquinho de traços da Tango foi a de 94 nos Estados Unidos. Pra mim foi a última que teve um desenho legal. Mas aonde a gente chegou, né? Ficar discutindo nome de bola, como o marketing regula a nossa vida, né? Mas tudo bem. Ainda um pouco relacionado com todos os eventos esportivos que vão acontecer no Brasil, Copa, Olimpíadas, Jogos Olímpicos e tudo mais, né? Foi noticiado durante a semana que o Rio de Janeiro vai sediar a cerimônia da entrega do prêmio Laureus, que é conhecido Oscar do Esporte, durante 2 anos, 2013 e 2014. Eu acho interessante, né? Porque embora seja dinheiro do governo investido nisso, a gente sabe que isso movimenta muito bem a economia do Rio de Janeiro, né? Ainda mais numa situação que você cria eventos tão próximos. Então acho que para o Rio de Janeiro ter sua vocação turística, algumas pessoas criticam, mas eu acho que isso tem países no mundo que vivem disso. Você vai para o México, Acapulco, você vai para os Estados Unidos, Las Vegas, são cidades que vivem da movimentação turística. E no Brasil isso agora, há pouco tempo, que tem se tornado uma realidade, né? Eu vi uma discussão de um amigo que é professor de turismo há alguns anos, que ele falava assim, você sabe por que no Brasil não tem o turismo tão desenvolvido? Primeiro por uma questão de infraestrutura e segundo porque o Brasil é longe, né? Então a pessoa prefere ir pro Caribe, pro México, que tem praias lindas, mas o Brasil tem praias tão lindas quanto esses países, por uma questão de distância, que tinha uma média de hora de voo que a pessoa estava disponível a gastar para chegar em tal lugar. Então, você vê que esse esforço do governo do Rio, do governo brasileiro, está colocando efetivamente o Rio de Janeiro no mapa do turismo mundial, né? E tem que ser fomentado. E tem que ser fomentado. Como a gente tem zonas deficitárias que poderiam ser implementadas, como o próprio Amazonas, o estado do Amazonas, né, com turismo ecológico, mas de forma sustentável, e também o Pantanal. Então acho que a gente sabe que tem muito interesse por trás, mas a iniciativa de certa forma é louvável, desde que feita de forma ética, correta. Então vamos ver o que acontece aí, tá? Agora o que eu tenho a reclamar também é o preço, que eu tenho vários amigos, eu passei a semana por isso também, eu tenho um evento para ir no Rio de Janeiro, o preço da estadia no Rio de Janeiro em função dos eventos tá um assombro, é um roubo. Dificilmente você encontra um hotel razoável por menos 250, 300 reais. As diárias de hotéis em Copacabana, que ficavam na faixa de 150 a 200 reais, estão beirando os 500 reais.
Então é uma coisa que complica o turismo interno. Se de um lado você tem uma visibilidade para turismo externo, o turismo interno fica comprometido pelo custo. E pior ainda para os moradores, que pagam o preço também, né? É como você morar em Santos em temporada o tempo inteiro, né? A inflação fica lá em cima, tá? Pois não? E essa vai ser uma das grandes questões, a estadia no Rio de Janeiro, porque para sediar muitos desses eventos, você tem que deixar pessoas em Niterói, nas cidades ao lado, porque o Rio realmente não tem estrutura de hotéis. Por isso que o preço acaba encarecendo. Acaba encarecendo pela falta, E né? para as duas competições, tanto para a Copa quanto para a Olimpíada, são esperados navios que servirão como dormitórios, Sim. porque a rede hoteleira ela vai ter um boom na época dos grandes eventos, mas depois ela vai perder grande parte dessa população, desses turistas. Então serão usados navios grandes transatlânticos para hospedar esse pessoal durante as competições. O teste foi durante o Rio +20, em que a cidade praticamente entrou em colapso porque não tinha condição de receber as pessoas. E pessoas de países, dirigentes de países ou representantes de países mais pobres reclamaram muito que eles não tinham condição de pagar o que se cobrava para ficar no Rio de Janeiro. E aconteceu isso que foi relatado aqui. Eles eram ficar muito distante, aí não tinha transporte público, não chegava-se no horário para as atividades agendadas. Então isso é uma coisa muito complicada e que eu acho que tende a piorar por uma simples questão de infraestrutura. Né? Nós vivemos no Brasil, nossas cidades pequenas não aguentam mais carros e não tem transporte público, imagine as áreas metropolitanas. Então é uma situação bem complicada. Tá? Uma notícia triste, né, que é a morte de Sergei Ovchnikov, o técnico da seleção feminina de voleibol, que foi encontrado morto num quarto. Né? Ele era técnico além da seleção feminina do Dinamo de Kiev. Da Rússia, né? Da Rússia, sim, do time do Dinamo de Kiev. Tinha 43 anos, casado e 2 filhos. E o que se ventila é a possibilidade de ter se matado por não ter conseguido classificar a seleção russa para as finais dos Jogos Olímpicos. Não se sabe, não se tem certeza sobre isso ainda, mas se isso é realidade é uma pena, porque o esporte é bom, o esporte é interessante, mas eu acho que ele não deve ocupar esse espaço na vida da gente. Né? Ele ocupa o espaço do trabalho, mas a gente tem o espaço do lazer, o espaço da família, e se aconteceu isso realmente, eu tenho só a lamentar a opção do Ovchnikov. Vou finalizar com um aplauso, tá? Aí vocês me ajudem, que estão mais inteirados em relação ao esporte bauruense. Eu participei de um festival de judô na semana passada, que meu filho Juca participou, e tive algumas notícias muito boas em relação ao judô bauruense, né? Eu não sabia que o Sabino era um auxiliar técnico da seleção brasileira, não tinha acompanhado isso, e ele falou lá uma notícia muito interessante, que Bauru tem 4 atletas na seleção sub-17 brasileira. É a cidade que mais tem representantes. Só para vocês terem ideia, segundo referências que foram ditas no evento, só o estado do Mato Grosso do Sul inteiro tem 4 representantes. E Bauru, uma única cidade, tem 4 representantes. Parece que são 1.200 atletas registrados na cidade que praticam judô regularmente. Então eu acho que isso é uma notícia muito boa, eu admito aqui a minha ignorância em relação a isso, né? Mas mostra o potencial de quando se tem um trabalho razoavelmente bem feito. Não digo que é bem feito, porque eu acho que tem condições de crescer muito mais, mas a contribuição de uma cidade média do estado do interior do estado de São Paulo, né, tendo 4 atletas sub-17 na seleção brasileira. Eu acho que isso é uma honra para a cidade, né, e um potencial que tem que ser explorado de forma mais efetiva. Esses atletas, até onde eu sei, eles têm um projeto do SESI, o SESI, né, que dá toda a estrutura para eles treinarem, para eles viajarem também. Então é louvável, e contar com um atleta como o Mário Sabino, né, que já disputou Olimpíadas, já foi campeão pan-americano, inclusive. Bauru acho que tem que aproveitar esses potenciais, né, essas figuras esporádicas desses esportes menos famosos para poder desenvolver essas modalidades. Não sei se vocês lembram, houve alguns anos atrás, não sei precisar o ano, mas antes do BTC, da Luso, desculpa, a Luso ser vendida, existia um projeto de transformar a Luso num centro de excelência em judô. E não sei por questões políticas o que aconteceu, isso acabou não acontecendo. O que é uma pena, né? Porque eu acho que a cidade tem potencial, e não só Bauru, porque a gente tem cidades na região que tem uma comunidade nipônica forte, não porque são os japoneses que vão praticar, mas onde o judô está enraizado há muito tempo na cultura.
né? Então, se você vai para Marília, para Botucatu, para cidades aqui perto, Garça, você tem ainda também uma base muito grande de atletas que praticam esse esporte. A própria cidade de Bastos, que está um pouquinho mais distante, está coisa de 180 quilômetros aqui de Bauru, que é o berço da família Camilo, do Thiago Camilo, dos irmãos dele. E ali é muito forte, é uma cidade de colonização eminentemente japonesa. Então é um esporte que não tem um custo tão alto para sua execução, né? Então poderia ser mais olhado com melhores olhos para ele, porque conseguiria de uma certa forma trazer inclusive essa moçada que a molecada que está crescendo, que não tem de repente tanta oportunidade para uma arte marcial que ensina uma disciplina valiosíssima, que acho que esse é o principal ponto do judô, do karatê, das artes marciais de origem oriental. Além da atividade esportiva, tem uma relação com a disciplina, com toda a cultura oriental que é louvável, que eu acho que faz um pouco de falta hoje. Tá, então seriam essas minhas considerações de hoje. Quem também está no estúdio é nosso convidado especial, Júlio César Penariol. Olá, Júlio. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, para começar aplaudindo aí, o Papo pode até me ajudar, que ele acompanha bem de perto essa dupla. Eu queria falar um pouquinho da dupla dos dois jogadores de basquete do Bauru Basquete, que é o Gui e o Ricardo Fischer, né? O Ricardo, que é o irmão do Fernando Fischer, que acabou chegando um dos principais reforços de Bauru para essa temporada, que, ao meu ver, são dois jovens jogadores que estão assumindo responsabilidades já desde o início do Campeonato Paulista e estão correspondendo, eles não estão amarelando, né? O Gui e o Ricardo Fischer, pelo que eu tenho acompanhado meio de longe, confesso que ainda não fui em nenhum jogo desse campeonato, mas tenho acompanhado pela rádio, enfim. São jogadores que têm pontuado bem, têm chamado a responsabilidade, o Fischer tem distribuído muito bem a bola, na ausência do Larry ele conseguiu fazer o time jogar, né? Tanto que o time continua, acho que é o único invicto, né, Papo, até agora. É o único invicto. Na semana passada, um time que mantinha a invencibilidade, que era o Palmeiras, acabou sendo derrotado pelo Paulistano. Hoje o Bauru é o único time com 100% de aproveitamento. E esses dois, eu acredito que tanto o Gui quanto o Ricardo Fischer são dois nomes muito fortes para estarem com a seleção brasileira no Rio 16. Eu acredito que eles têm potencial e estão na mão de um técnico certo nesse momento, que é o Guerrinha. O Guerrinha gosta de trabalhar com jogadores jovens. O Guerrinha dificilmente traz um jogador tarimbado para o time dele. Ele sempre vai trazer jogadores jovens que ele gosta de lapidar, até porque ele foi um armador, né, de sucesso, de seleção, enfim. Eu acho que são dois jogadores que podem chegar à seleção brasileira. Já foram até convocados para a seleção B, né? O Guilherme foi para o Sul-Americano, que a seleção até acabou não indo tão bem, ficou entre as 4 melhores, mas é um jogador com muito potencial. Nas 3 primeiras partidas ele foi cestinha da equipe, a primeira com 18 pontos, a segunda com 17, a terceira com 16. No último jogo contra o América de Rio Preto, que foi no domingo, ele não esteve tão bem, fez só 5 pontos, mas é um jogador em franca ascensão. Quem acompanha o basquete de Bauru há mais tempo vê muitas semelhanças no jogo dele com o Leandrinho. Então, um jogador que a gente pode até questionar algumas atitudes do Leandrinho, mas o basquete dele é inquestionável nesse ponto. Então, o Gui tem um potencial físico muito grande. O Ricardo jogou a temporada passada por São José, um time que foi vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, chegou com uma personalidade incrível no time de Bauru, não deixando, como a gente fala na gíria boleira, os mais velhos deitarem e enrolarem em cima, chegou impondo a sua personalidade no grupo e está jogando muito bem, tanto que o Larry voltou dos Estados Unidos para o jogo contra a Franca na semana passada, em que o Ricardo foi, em muitos momentos, o armador principal do time, o Larry entrou na posição 2 auxiliando. Então o Ricardo tem superado as expectativas e são dois jogadores com enorme potencial. Inclusive o Ricardo participou da preparação da seleção que foi para as Olimpíadas. Então são dois jogadores que se mantiverem essa linha de crescimento, são nomes que têm grandes chances de chegar em 2016. O basquete brasileiro voltou a revelar mais atletas. Teve uma lacuna. Os últimos 5 anos tinham sido um pouco difíceis, turbulentos, até pelo problema de falta de um campeonato nacional mais organizado. Mas voltou a revelar jogadores e esses dois estão aí entre as principais revelações. O Gui, inclusive, foi a revelação do Paulista do ano passado. E até por isso, né, que eu aplaudo os dois,
que como eu destaquei no começo do programa, que eu acredito que hoje o basquete é a principal modalidade em Bauru. Apesar do Noroeste de toda a tradição dele, centenária, de alguns poucos títulos, mas alguns títulos aí, hoje o basquete, se você pegar a média de público, o Noroeste tem levado 200, 300 pagantes para a Copa Paulista, tá certo que não é um campeonato muito valorizado, mas o Bauru Basquete leva muito mais torcida, atrai muito mais mídia, muito mais patrocínio. Então acho que hoje Bauru já é a cidade onde que o basquete superou o futebol. E, bom, o outro aplauso que eu gostaria de dar é para o Alessandro Zanardi, né, o ex-piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indy, que sofreu em 2001 um grave acidente, perdeu as 2 pernas, praticamente ficou em coma praticamente por quase um mês, se eu não me engano, passou por mais de 20 cirurgias, e apesar disso ele continuou no esporte, continuou batalhando, e no meio dessa semana ele conseguiu conquistar uma medalha de ouro nas Paralimpíadas, né, numa prova de bicicleta que é acionada com as mãos, né, e acho que é um exemplo aí para todo mundo, né, para todos os esportistas e não esportistas, a dedicação dele, né. Inclusive, Júlio, uma informação do nosso companheiro Gustavo Longo, que é um produtor que participa sempre do programa, sugere pautas, indica fontes. Ele diz que o Zanardi tem uma possibilidade dele competir nas Olimpíadas de Inverno, na próxima Olimpíada, que seria uma espécie de um trenó, de um esqui adaptado para portadores de deficiência física também. Então o Zanardi poderia disputar uma Olimpíada de Inverno também, conquistar uma medalha na Olimpíada de Inverno, e realmente isso talvez seja a imagem mais emblemática de superação. Um cara que estava no topo do esporte automobilístico e sofre um acidente e se recupera, acho que é uma lição de vida para todo mundo. E é curioso como o Zanardi, após o acidente, parece que ele se interessou mais ainda pelo esporte, né? Porque ele correu também pelo Campeonato Mundial de Turismo. Isso. No final, aí entre 2005 e 2009, se não me engano. Então, foi correndo algumas corridas na Fórmula Indy, assim, de comemoração, né, digamos assim, né? Fizeram uma homenagem para ele. Então, tanto que ele até completou a corrida em que ele sofreu o acidente. Ele correu depois, fizeram as voltas, né, finais para ele, e ele foi a 320 km por hora. Ele não queria saber, ele estava ali com o espírito no esporte. Então, acho que o aplauso para o Zanardi tem que ser vários aplausos, né, porque é um cara que se supera a cada dia, é incrível mesmo. Exatamente. E, bom, para vaiar, eu escolhi uma figura simbólica aí que acho que o nosso colega também gostaria de vaiar, que é o Adriano, que para mim já é um ex-jogador faz tempo, né? Mais uma atitude de disciplina, mais uma falta no treino, mais uma entrevista onde ele pede desculpas e fala que ele que é quem mais sofre com isso, que ele que tem que mudar de atitude, mas para mim o Adriano já é passado, e a vaia acho que tem que se estender para a diretoria do Flamengo, que acreditou nesse cara aí, que é um mau exemplo. Enquanto o Zanardi é um exemplo para todo mundo, o Adriano hoje não é exemplo para nada. Eu acho que o caso do Adriano é uma falta de reconhecimento, que ele precisa de tratamento, que ele precisa estar em outro lugar e não no campo agora. Se houver possibilidade, o campo é uma opção futura para ele, né? Então acho que tem muita coisa ainda a ser discutida em relação ao Adriano, e a própria relação do esporte e doping, e drogas e alcoolismo, que é pouco difundido. E em relação à diretoria do Flamengo, lembrar, né, que a Patrícia Amorim é candidata à reeleição no Flamengo e candidata à reeleição para vereadora na cidade do Rio de Janeiro, e essa contratação do Adriano tem fins muito mais eleitorais do que qualquer coisa. Então a vaia em cima da diretoria do Flamengo tem que ser mais pesada ainda, porque ainda usa da paixão do torcedor para conseguir outros ganhos, e no caso da Patrícia Amorim, inclusive, que teve desvendada pela reportagem da ESPN Brasil o cabide de emprego que ela promove em função do cargo dela de vereadores, com vários membros da diretoria do Flamengo, para ter o apoio político dessas pessoas depois nas votações internas dentro do clube. Então é deplorável a Patrícia Amorim. Se ela queria fazer algum proveito político disso, é sinal que o tiro está saindo pela culatra, então, né? Porque o Adriano acho que vai jogar contra ela agora. É questão de lamentar, né? As lembranças que a gente tem com o Adriano, por exemplo, na Copa das Confederações, aquele gol contra a Argentina, um cara que podia ter uma carreira formidável, como ele poderia ter tido, e que acaba com ela
por questões pessoais mal resolvidas, né? E quando ele fala que ele prejudica só a ele, o Zinho, né, já rebate de cara, falando que não, que ele também respinga no Flamengo, e que daí passa a ser problema também do clube. Mas daí precisa ver o que eles vão tomar de providência, porque só ir lá pedir desculpa e deixar por isso mesmo não resolve nada. Segundo a diretoria do Flamengo veiculou nota oficial, já é a segunda falta do Adriano no período de uma semana, o que mostra que o jogador talvez não esteja com a cabeça em voltar a ser um atleta de alto rendimento, e que na terceira vai romper o contrato com o Adriano. Em se tratando de Flamengo, a gente sabe que a coisa sempre enrola um pouco mais, vão passar a mão na cabeça dele. Sim, clubes que têm uma linha um pouquinho mais dura, como foi o caso do São Paulo, quando ele passou para o São Paulo, na Roma e no próprio Corinthians, passaram a mão na cabeça dele um monte. O Flamengo, que não é tão organizado assim, a coisa tende a ficar pior. Acho que eles vão, inclusive a dona Patrícia Amorim vai segurá-lo um tempo a mais. Continuamos com você, João Paulo Benini. Qual sua vai e seu aplauso? Bom, meu aplauso vai para o mundo do tênis, vai para o Rogério Dutra Silva, que é historicamente o quarto atleta brasileiro em mídia, em desempenho. Normalmente Tomás Bellucci está à sua frente, o Ricardinho está à sua frente, e também o Feijão, que é o João Souza. Mas nessa temporada, o único brasileiro a chegar na segunda rodada do US Open, na simples, foi o Rogério Dutra Silva. Ele pegou o Djokovic na segunda rodada, e aí não tinha muito o que fazer. Um jogador que já foi o melhor do mundo, hoje é o número 2 do mundo, mas mesmo assim o Rogerinho não entregou o jogo, não foi um passeio nos games que o Rogerinho tinha o saque. Ele demorava para perder, acabou perdendo por 3-0, mas de qualquer forma passou da primeira rodada, coisa que o Tomás Bellucci não conseguiu. Então foi o brasileiro na simples com o melhor desempenho. E aí já estendo também o aplauso ao Bruno Soares, que é o duplista brasileiro, nas duplas mistas com a Makarova, que é uma jogadora do leste europeu, se eu não me engano, da Rússia, está nas finais, vai jogar finais das duplas mistas, poderia ser o primeiro brasileiro homem a conquistar o título de duplas mistas no Grand Slam, lembrando que a Maria Esther Bueno já conquistou isso no feminino, principalmente em Wimbledon, onde ela era a rainha. E a minha vai para o seu Cristiano Ronaldo, um jogador que ganha, é o 10º maior salário no mundo do futebol, está triste, está aborrecido, porque o Real Madrid não quer reajustar o seu salário e ele se sente desprestigiado por estar em 10º nessa lista de notáveis do mundo da bola. Outros nem tão notáveis, como até o próprio Conca, é um jogador que está na China, saiu do Fluminense a peso de ouro, ganha mais do que o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo ficou aí pé da vida, porque não teve o seu salário reajustado, muito em função do seu conterrâneo José Mourinho, que não quis se desfazer do Kaká para um time de ponta, e o Kaká, que recebe quase 11 milhões por temporada, se saísse do Real Madrid, esse valor seria acrescido ao que o Cristiano Ronaldo ganha, mas o José Mourinho fez jogo duro com o Kaká, não liberou o jogador, e agora, como a gente sabe que é da índole do Mourinho, ele vai usar muito pouco o Kaká na temporada para queimar ainda mais o atleta brasileiro. O Kaká, que na minha opinião deveria ter forçado um pouco a barra para sair, se ele tem a intenção de jogar a Copa de 2014, porque senão o tempo vai ser curto para ele. Só um detalhe, que o Messi, que acho que é o 8º ou 9º nessa lista dos mais bem pagos, não reclamou até agora, né? É a diferença de comportamento dos dois jogadores. É um comportamento totalmente distinto, né? E só para que o ouvinte do Observatório não fique carente de informação, o jogador que mais recebe é o Samuel Eto'o, que joga no Anzi, o mesmo time do Roberto Carlos, o Jusilei, ex-Corinthians. Ele recebe quase 52 milhões de euros por temporada. O segundo é o Ibrahimovic, e aí tem outros jogadores. Drogba está acima do Cristiano Ronaldo, o Messi está acima do Cristiano Ronaldo, o Conca acima também. Mas o nosso querido Samuel Eto'o recebe a fábula de quase 52 milhões de euros por temporada,
fora os contratos de patrocínios particulares que eles ainda têm. Então a minha vai para o Cristiano Ronaldo, que já tem uma bela fortuna, e fazer biquinho, fazer doce, em função disso, para mim é um pouquinho demais. Vale o dado que em 6 anos no Manchester United, clube anterior do Cristiano Ronaldo, ele recebeu 5 reacertos, vamos dizer assim, 5 aumentos. Reajustes salariais. Reajustes salariais. Em 6 anos, 5 acertos do papai Ferguson, né, que cuida dos seus astros. Não é exatamente o caso do Mourinho, que não passa tanto a mão na cabeça quanto o Ferguson. Então fica esse choque aí dos dois técnicos. João Vitor, seguimos com você. Bem, eu trago o meu aplauso com o Andy Roddick, que já tinha anunciado que iria se aposentar depois do US Open e ficou nessa semana. Ele não conseguiu vencer o Del Potro, perdeu por 3-1, 6-7, 7-6, 6-2 e 6-4. E depois, aos 30 anos, com 12 anos de carreira, ele se aposenta. Ele chegou a ser número 1 do mundo em 2003, sempre foi conhecido por ser um dos saques mais potentes do circuito do tênis. Sempre figurou entre os 10 melhores do mundo, e no US Open, o Grand Slam, que foi o único que ele ganhou, sempre foi a principal figura, com a torcida jogando junto, sempre foi chato de vencer nele nos Estados Unidos. Então o meu aplauso vai para o Roddick, que fez um belo jogo com o Del Potro, mas agora é fim de carreira. E a minha vaia da semana vai para o Palmeiras, que tem buscado jogadores, vamos dizer, medalhões que passaram pelo clube, como o caso do Obina, do Correa, que até apresentou um bom futebol até agora, e essa semana trouxe o Leandro, que já estava sem clube, passou pelo América. Popular Leandro Bochecha, né? Exatamente. Porque aí o torcedor pode, de repente, são vários Leandros no mundo da bola, mas é o Leandro, lateral esquerdo, campeão com o Palmeiras, campeão paulista com o Palmeiras em 2008. E que, quando ainda estava no Atlético Mineiro, já também não apresentava um bom futebol. Então eu não sei até que ponto, até você tendo o Juninho, que não seja um lateral maravilhoso, mas na minha visão é melhor que o Leandro, até que ponto o Leandro pode ajudar nesse elenco do Palmeiras. Mas para quem está com o time arrebentado, eu acho que vale a contratação. Mas o Palmeiras que abra o olho, né? Agora é uma situação bastante delicada. O Leandro, segundo declarações do Sérgio Sampaio, que é o diretor de futebol do Palmeiras, chega para ser um reserva, porque o Fernandinho, que seria o jogador da posição, sofreu uma lesão no joelho, vai ficar fora por algum tempo. Se é para ser reserva, não seria a hora do Palmeiras apostar na sua base e subir alguém da sua base? Palmeiras, que é um tradicional formador de goleiros, mas que dá pouco espaço para jogador da base. Aí contrata um ex-jogador para ser reserva e não sobe o garoto que está ali no sub-18, no sub-20. Fica complicado. Depois o Palmeiras perde jogadores da base para outros clubes que dão mais espaço, e aí continua a choradeira de nunca formar ninguém. O último jogador de destaque formado pelo Palmeiras foi o Wagner Love, e isso lá no ano de 2004. Já faz bastante tempo. Luiz Moraes, agora é a sua vez. Bom, para completar a cota de Fórmula 1, irei vaiar Romain Grosjean e vaiar a mim mesmo, porque eu elogio o cara semana passada, e ele vai e faz um acidente catastrófico logo na primeira curva, tirando nada mais nada menos que o líder do campeonato, Fernando Alonso, e também levou junto o Lewis Hamilton e o Sérgio Pérez, e o Kamui Kobayashi, que tinha largado em segundo, fazendo a melhor grid largado do japonês. O cara larga em segundo, mas já é acertado de vez pelo Romain Grosjean, que foi punido até por uma corrida, não vai correr nesse final de semana na Itália. Ele vai ser substituído por um cara que dá um pouco de medo ver ele ali na frente, que é o Jérôme D'Ambrosio, que é um belga que correu ano passado na Marussia, que não tem muita experiência em correr na frente, né? Ele vai correr no circuito mais rápido do ano. Pelo jeito que você está falando dele, ele não tem muita familiaridade com o volante. Basicamente isso. E ele mesmo já falou que a única vez que ele sentou no... Não era melhor ter deixado o Grosjean? Né? A questão é segurança? Se a questão é segurança, eu acho que eles erraram um pouquinho. Talvez até o Rubinho voltando ali. Não ia fazer mal pra ninguém, não ia arrumar acidente. Provavelmente o Ambrosio, né, vai fazer uma corrida o Galvão Bueno. O Ambrosio entra numa situação muito parecida, não muito parecida, mas
próximo ali é o do Bruno Senna, na mesma Lotus ano passado, que o Bruno Senna nunca tinha corrido ali na Lotus, estreou já em Spa-Francorchamps, e depois foi para Monza também, que foram essas 2 corridas agora desses 2 finais de semana, e foi bem. Fez um bom grid de largada na Bélgica no ano passado, fez uma boa corrida conquistando seus primeiros pontos na Itália. Então o D'Ambrosio pode, quem sabe, fazer um pontinho ou outro, fazer uma corrida na dele. Provavelmente ele vai ser muito tranquilo na corrida, não vai arriscar nada, mas não é um cara que você espera. Não foi bem nas categorias de base da Fórmula 1, digamos assim, nunca chegou a ser aspirante a título de nada. Então é arriscado a Lotus colocar ele. Essa, na minha humilde opinião, também não colocaria Rubens Barrichello. Eu apostaria num piloto com um futuro mais promissor, digamos assim. E isso temos bastante. É só você olhar, sei lá, o Esteban Gutierrez, que corre na GP2, que é um mexicano também, ele que sempre está aspirando uma vaga na Fórmula 1. Então, existem outros pilotos que a Lotus poderia olhar com mais carinho, digamos assim, do que o Ambrosio. E hoje o Observatório do Esporte vai falar sobre o esporte paralímpico. Os esportes paralímpicos são modalidades esportivas adaptadas para pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência. Elas podem ser físicas, cerebrais, visuais ou mentais. Os Jogos Paralímpicos de Londres começaram no último dia 29 e é considerado hoje o segundo maior evento esportivo do mundo. A inclusão de atletas com alguma deficiência no cenário esportivo aconteceu justamente em Londres, no ano de 1948. A competição tinha o objetivo de recuperar militares mutilados na Segunda Guerra Mundial e foi considerado um sucesso já na primeira edição. 12 anos após a primeira competição para atletas deficientes, os Jogos foram levados à mesma cidade dos Jogos Olímpicos de Verão. Na Olimpíada de Seul, em 88, os comitês Paralímpico e Olímpico passaram a trabalhar juntos, e de lá para cá os jogos cresceram ainda mais. Os eventos paralímpicos sempre carregam histórias de motivação e superação dos atletas. O Observatório do Esporte conversou com Gabriela Cantagallo, nadadora paralímpica que disputou os Jogos Parapan-Americanos em Guadalajara, no ano passado. Vamos conferir a entrevista que o repórter Rodrigo Pessoa fez com a nadadora. Eu queria começar perguntando para você como que foi o seu começo, assim, o que te fez entrar no esporte? Eu comecei com 6 anos a fazer aulinhas de natação, por causa que eu nasci com uma má formação no braço esquerdo. Aí a natação seria o melhor exercício para fazer, por causa da minha deficiência. Aí eu aprendi com 6 anos, aí depois com 12 eu comecei a fazer treinamento e com 15 eu comecei a disputar competições internacionais. E qual que é, assim, sua visão sobre o esporte paralímpico? Você acha que há incentivo suficiente, ainda falta bastante coisa? Como que tá? Eu acho que falta muita coisa ainda, muita gente não conhece nem o que é ainda, falta divulgação. Falta muito apoio, mas vendo a Paralimpíada que está acontecendo agora, dá para ver como todos os atletas de todos os esportes estão muito melhores. Teve uma evolução muito grande. Agora começou de verdade a ser um esporte de alto rendimento, mas ainda falta muito apoio. Tenho certeza que dá para melhorar muito ainda. E qual que é a sua visão sobre a natação para você? Você vê como uma profissão a ser seguida ou uma forma mais de inclusão? Com certeza, quem deseja isso, né? Eu desejo isso, tenho certeza que vai ser minha profissão por muitos anos ainda. Tenho certeza que será melhor daqui pra frente. Depois dessa Paralimpíada com tantos resultados bons, vai começar a ter mais apoio. Nós também falamos com Adilson Toledo, coordenador técnico do tênis de mesa em Bauru. Adilson também é treinador de Paulo Salmin, mesa-tenista que está representando o Bauru em Londres. Vamos ouvir a entrevista que o repórter Rodrigo Pessoa fez com ele. Qual que é o cenário aqui em Bauru hoje? É uma cidade equipada e preparada com atletas com algum tipo de necessidade? Olha, no tênis de mesa, né, eu posso responder sobre minha modalidade. No tênis de mesa, nós temos hoje em dia o atleta Paulo Salmin, que inclusive está representando a cidade em Londres, nos Jogos Paralímpicos.
E a acessibilidade no tênis de mesa, ela é um pouco mais simples, pois o tamanho da mesa não há necessidade de mudança. Agora nós temos ele como grande exemplo, além de poder vir aos atletas futuramente como espelho, né? Porque é um atleta muito forte, ele é o nosso exemplo hoje em dia. E o que fez o Paulo ele ter esse destaque todo a ponto de jogar os Jogos Paralímpicos? Ano passado ele foi campeão pan-americano, né, por equipe, medalha de ouro, e acabou conseguindo a medalha de prata no torneio individual. E por motivos de critério da Federação Internacional Paralímpica, o campeão não pôde disputar a Olimpíada. Então, como ele ficou em segundo no torneio individual, acabou sendo ele. Esse ano fizemos um planejamento com ele, mesmo ele sendo novo, tendo 19 anos, ele está representando a seleção brasileira lá, sendo um dos poucos, né, da seleção brasileira no tênis de mesa. E qual que é o incentivo aqui na cidade para atletas com alguma deficiência? Algum incentivo da parte da prefeitura? Você acha que ainda fica devendo um pouquinho? Como que está a situação? A gente começou um trabalho aqui com a associação a partir desse ano, né? Então, conseguimos várias coisas também graças à Secretaria Municipal de Esporte. A gente vem trabalhando, agora o nosso grande objetivo é a conquista de um galpão num centro de treinamento próprio, adaptado, podendo trabalhar com crianças carentes, deficientes físicos, que hoje em dia, infelizmente, a gente ainda não tem esse local. A gente está batalhando muito aí, tentando correr atrás junto à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Esportes, para a gente ter o nosso galpão, o nosso local próprio de treinamento. Com isso, podendo desenvolver mais a parte social aí dos deficientes físicos que às vezes eles não têm a oportunidade que o Paulo teve. Diferentemente dos casos de Gabriela Cantagallo e Paulo Salmin, Maria Amélia Teodoro se dedica a um projeto paralímpico na cidade. O handball de cadeirantes é a nova forma de integração e inclusão que o esporte proporciona aos deficientes físicos. O repórter João Vitor Bellini entrevistou a treinadora. Ela destaca a finalidade do projeto e ainda revela um certo receio dos praticantes quanto ao esporte para rendimento. Desenvolve um projeto social com crianças e a gente queria abranger outro público também. Aí veio a ideia de montar o handball para cadeirante. Nesse primeiro momento, a nossa intenção é a inclusão. A gente está trabalhando para a gente, mais para frente, entrar nesse mérito aí, né, na parte competitiva. Eles têm uma resistência grande, né, em participar, não só do handball, né, em outras atividades também. São poucos que conseguem aderir, né, e tem pouco movimento em Bauru também nessa área, né. Então, com a vinda da praça, a gente falou, eu, Maria Amélia, pensei, veio a praça para cá, com o intuito de trabalhar essa parte de acessibilidade. A treinadora não havia trabalhado com para-atletas ainda, mas diz que as diferenças não são gritantes. Ela revela que uma das principais preocupações que costuma ter é com a integridade física dos atletas. Minha maior preocupação, né, no momento, por conta de nós não termos as cadeiras específicas, né, a nossa maior preocupação a maioria não sente os membros inferiores, então tomar cuidado no contato, né? Porque eles querem jogar, eles gostam, então eles não se reservam muito por conta do contato. Então a minha maior preocupação quando eu estou dando aula é o contato, sempre perguntar se está tudo tranquilo, observar se está tudo no devido lugar, né? Porque eles não têm, na hora da atividade, eles não têm muito essa preocupação, eles esquecem de tudo. Então eu tenho essa preocupação, né, na integridade física deles. Agradecemos a participação da Gabriela, do Adilson e da Maria Amélia aqui no Observatório. Tucamérico, por que o esporte paralímpico tem crescido tanto nesses últimos anos? Bem, eu acho que, de certa forma, supre a nossa necessidade de medalhas, né? Se os atletas não ganham as medalhas nos Jogos Olímpicos, nos Paralímpicos a gente tem um resultado. O Brasil tem se colocado nos últimos anos em posições interessantes. Eu acho que a própria realização dos Jogos Pan-Americanos no Brasil e... Resumindo, eu acho que, na verdade, tem um fator de inclusão social muito forte, né? A gente estava discutindo aqui, enquanto o pessoal
escutava também as entrevistas, então tem essa carga forte de inclusão social. Então a pessoa que tem alguma necessidade especial, que sofreu um acidente, que tem alguma deficiência específica, ela pode deixar de ficar trancada no seu espaço ou de conviver somente com o seu grupo e pode ter um convívio social mais aberto, né? Eu acho que é interessante. Eu fico imaginando a emoção que deve ter essas pessoas praticando seu esporte numa arena profissional, com público. Eu acho que deve ser indescritível, né? E o que eu acho bonito, na verdade, é que eu vejo, né, pelo menos uma grande parte desses atletas, o real espírito esportivo, de participar. E de que o grande adversário não é o adversário do outro lado do campo, mas ele mesmo. E é a questão que a gente discutiu aqui também da superação. Então eu acho que isso é importante. É lógico, não dá para tirar como horizonte próximo a realização dos jogos aqui no Brasil. É lógico que isso acaba criando a possibilidade e pessoas que começam a treinar hoje em determinada modalidade paralímpica pensar na habilidade de participar dos jogos aqui no Brasil. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Acho que essa questão da pessoa que sofre, tem uma deficiência, ela se sentir mais útil para a sociedade, porque ela passa a ser vista com outros olhos pela sociedade, como exemplo, né? E ela passa a ter um relacionamento maior, até mesmo de cobertura de mídia no que é feito. A Gabriela comentou que a cobertura ainda é muito pequena, mas antes ela não existia. Hoje ela já existe, hoje já tem... os canais estão passando a Paralimpíada. Existe patrocínio, existe um investimento estatal para que essas pessoas tenham uma condição melhor para participar do esporte, para viver a sociedade em que ela está inserida. Então acho que isso é um crescimento que é lógico, a gente tem que sempre buscar coisa melhor, buscar mais. Mas se a gente olhar para trás, a coisa de 20 anos, nós saímos do zero e hoje nós já estamos num nível razoável. Acho que o crescimento foi muito bom. E as políticas públicas, nós estamos aí em período eleitoral, que as pessoas olhem também para esse lado, que acho que é interessante de agregar e trazer mais pessoas para o universo esportivo, que esporte, cada um com do seu jeito, com a sua modalidade, é sempre bom, é sempre um agente agregador. Isso a gente sabe que cada medalha para um atleta que não tem nenhuma deficiência é uma conquista, imagina para um para-atleta, né? A gente tem exemplos aí de brasileiros que estão na Paralimpíadas ganhando medalhas e que vivem com uma bolsa atleta de R$900 por mês, então é uma conquista, uma superação gigante. E quando o resultado vem é ótimo, mas que o esporte paralímpico funcione sim com esse caráter de inclusão, que consiga trazer os deficientes, assim, como disse o Papa, mais para esse caráter inclusor, que eles se sintam mais úteis na sociedade, que possa realmente ser algo benéfico para a sociedade. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Tuca Américo, Júlio César Penariol e João Vitor Bellini. Equipe de produção, Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, João Vitor Bellini e Marina Goulart. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.